capítulo 3. Eu tenho estudado o livro de Jonas e tem sido uma bênção para mim, e tenho compartilhado parte desse estudo com os irmãos nas mensagens de domingo aqui no culto. O que eu gosto de fazer isso, é de abrir a Bíblia e falar da Bíblia. É mais fácil, né, irmãos? A gente não precisa ficar inventando. A Bíblia, ela traz para nós as lições que nós precisamos. Nós vamos ler Jonas 3, de 1 a 4. Pode ficar sentado mesmo? E vamos fazer a leitura, a palavra do Senhor, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero agradecer pela Tua palavra nesta manhã. Obrigado, porque nós podemos aprender do Senhor, da direção do Senhor a nós, por meio do Teu Santo Espírito. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, baseado nesse texto de Jonas 3, de 1 a 4, o título da mensagem é Proclama a Palavra. Hoje, uma tristeza, nós percebemos como muitos têm abandonado a proclamação da Palavra de Deus. Logicamente, eu não estou generalizando, tá, irmãos? Eu disse que muitos têm abandonado. Certo dia, um ex-pastor, eu digo que ex-pastor, porque ele foi um dos meus pastores. Infelizmente, aconteceu uma tragédia na vida dele, e depois dessa tragédia, com a família, ele foi nos visitar na nossa casa onde nós morávamos, nessa oportunidade em Marilândia do Sul, no Paraná. E ele foi lá até porque os pais eram daquela região, e ele disse o seguinte para mim: esse negócio, pastor Márcio, de ficar pregando já era. Pregação não funciona mais. E eu olhei para ele e disse, na verdade não disse nada. Eu só pensei, tem certeza que você está falando isso para mim? Irmãos, nós podemos abandonar nossas ideias, nós podemos abandonar os nossos achismos, nós podemos abandonar os nossos métodos, mas se existe algo que nós não podemos abandonar, é a proclamação da palavra. O pastor americano chamado de Richard Baxter, ele disse que nós precisamos aplicar-nos arduamente, tanto em viver corretamente, quanto em pregar bem. E na verdade todos nós pregamos. O pastor prega de púlpito e você prega de alguma outra forma. Por que isso é importante, irmãos? Porque o contato com a palavra de Deus, o contato com a proclamação do Evangelho, quando ela é energizada pelo Espírito Santo, porque é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, a palavra de Deus é o único meio que leva uma pessoa ao arrependimento. É o único meio que toca no coração da pessoa para que ela venha se arrepender. Nós já lemos Jonas 3, de 1 a 4, mas o contexto de Jonas 3, de 1 a 4, é que Jonas, depois de fugir da face do Senhor para não ir pregar a Nínive, e ser disciplinado por Deus, e os irmãos já conhecem a história,
a tempestade, o peixe, que Deus usou desses meios para levar Jonas a pregar naquela cidade. E o peixe largou Jonas num lugar bem estratégico do Mediterrâneo, para que Jonas já estivesse perto daquele caminho ali. E no capítulo 3 que nós lemos agora, é interessante, porque o versículo 1 começa dizendo assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. Porque a primeira, ele não quis saber nada, né? Mas aqui diz que veio a segunda vez. E depois de tudo que aconteceu, e quando a palavra do Senhor vem a Jonas de novo, agora nós encontramos o Jonas obedecendo, sendo fiel à ordem de Deus, de ir até Nínive e proclamar a palavra do Senhor lá em Nínive. E com Jonas nós aprendemos que devemos proclamar com fidelidade a palavra de Deus, independente da sua forma, sua posição na igreja. Eu prego de púlpito, prego fora do púlpito, mas você também prega de outras formas. Não importa como você vai pregar, o fato é que esse imperativo não pode ser deixado de lado, irmãos. Nós devemos anunciar com afinco, com fidelidade, a palavra verdadeira, infalível do nosso Deus. Eu quero responder uma pergunta com os irmãos nessa mensagem desta manhã: como podemos ser fiéis na proclamação da palavra de Deus? De duas maneiras, baseadas no texto de Jonas 3 em diante. Primeira maneira, irmãos, devemos ser fiéis, ou podemos ser fiéis na proclamação da palavra de Deus, proclamando com fidelidade somente o que Deus ordena. Nós não precisamos acrescentar nada na palavra do Senhor. Versículos 1 e 2 diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que você tem no seu coração. Não é isso que diz o texto. Diz o texto: prega contra ela a mensagem que eu, o Senhor, te digo que você deve pregar. Então a primeira maneira de nós sermos fiéis na proclamação da palavra é falando somente aquilo que Deus tem para nós falarmos. Quem anuncia a palavra de Deus, queridos, não tem o direito de fazer aquilo que Deus não quer que faça. Não tem o direito de falar aquilo que Deus não quer que fale. Nós devemos expor aquilo que Deus quer que exponhamos. Diz o texto: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Essa ideia, irmãos, essa frase aqui é muito interessante. Por quê? Porque ela nos dá aqui, ou dá para Jonas, uma segunda chance para que Jonas cumprisse urgentemente a mensagem que Deus havia dado para ele, ou que Jonas proclamasse com urgência essa mensagem. Por isso, repetiu a ordem que havia dado antes. Por isso que Deus diz de novo: Jonas, vai e prega a cidade de Nínive. E o Senhor diz para Jonas assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu, o Senhor, te digo. E proclamar a mensagem que Deus lhe daria no momento oportuno, irmãos, ou que Deus lhe deu no momento oportuno, era uma libertação para Jonas. Por quê? Porque Jonas não teria que inventar nada. Era só pregar aquilo que Deus estava dizendo para ele. Deus lhe daria e lhe deu uma mensagem oportuna e uma mensagem adequada para aquela cidade que estava precisando ouvir da palavra. Isso, irmãos, é muito interessante para nós, porque Deus sabe o que nós precisamos ouvir. Deus sabe o que o povo que não tem Cristo, que está lá no mundo, precisa ouvir. E Deus já nos deu a mensagem a ser proclamada para nós
como igreja, e a ser proclamada para aqueles que estão lá fora. Nós não precisamos inventar. A pregação da palavra, irmãos, do Evangelho, é a pregação de Deus e não é a pregação do homem. Por isso que é importante nós abrirmos a Bíblia e falarmos aquilo que está na Bíblia. É importante nós sabermos isso. Por quê? Porque nós não podemos correr o risco de reter o que o nosso Deus quer que nós proclamemos. Nós não temos autoridade, o pregador, seja quem for, não tem autoridade para ficar proclamando o que não é relevante à vida das pessoas e da igreja. Quando eu quero falar aquilo que está no meu coração e o que Deus não falou, se torna uma palavra minha e não a palavra de Deus, e eu não estou interessado com isso. E você também deve estar interessado em anunciar a mensagem do Senhor. Nós precisamos, irmãos, pregar e anunciar o que as pessoas necessitam ouvir, e não o que elas querem ouvir. Tem diferença nisso. Quando as pessoas quererem ouvir algo, e eu estiver como pastor condicionado a pregar o que as pessoas querem ouvir, automaticamente eu não estou pregando o que Deus quer que eu pregue. Mas eu estou muito interessado, e nós devemos estar também, em estar atentos no que as pessoas precisam ouvir, e não o que elas querem ouvir. E as pessoas hoje precisam de uma mensagem de arrependimento, de que Cristo é o Senhor, de que só Jesus Cristo salva, que só existe um único Deus verdadeiro e fiel no universo. As pessoas precisam ouvir, irmãos, do Evangelho, porque é o Evangelho que é a resposta de Deus para as nossas vidas. E somente um ser tem propósito de reter a palavra do coração das pessoas. Sabe quem é? Satanás. Ele está muito preocupado em que as pessoas não ouçam a verdadeira palavra do Senhor. O pastor, o missionário, nós devemos ser fiéis na proclamação somente da palavra de Deus. É pura, simples, sem acréscimos, sem decréscimos. Nós precisamos ficar somente naquilo que Deus quer que falemos, seja uma palavra de juízo, seja uma palavra de arrependimento, ou seja uma palavra de amor. O que Deus der para nós falarmos, prega a palavra. Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz. Salmista, dizendo que o que é que dá luz para a nossa vida? É a exposição da Bíblia, que guia os nossos caminhos. Romanos 10, 17, Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra do Senhor. Então, irmãos, nós não estamos aptos a pregar aquilo que Deus não quer que nós preguemos. Nem o pastor, nem o missionário, ninguém. Nós devemos falar aquilo que Deus manda que falemos, e somente o que Deus quer que nós falemos. Como que nós podemos ser fiéis na proclamação da palavra de Deus, irmãos? Proclamando com fidelidade o que somente Deus quer que falemos. Em segundo lugar, segunda maneira, é proclamando com fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. As dificuldades virão na proclamação do Evangelho, irmãos. Mas não importa as dificuldades, nós precisamos permanecer firmes na proclamação da palavra do Senhor, seja de púlpito, seja num grupo de crianças, seja na escola dominical, seja entregando um folheto. Nós precisamos enfrentar essas dificuldades com a ajuda do Senhor e continuar pregando a verdade. Os versículos de 3 a 4 dizem assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Então ele foi a Nínive segundo a palavra do Senhor.
Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No ministério da proclamação da palavra, eu não sei quem disse isso, mas foi uma frase que eu peguei de alguém, mas não tinha o nome do autor, mas ele disse o seguinte, que no ministério da proclamação da palavra, você descobrirá que a maior dificuldade é continuar pregando. É verdade, irmãos. Você já viu muitos desistem de pregar a verdadeira palavra do Senhor? A primeira dificuldade, querem desistir. Não pode. A igreja precisa continuar anunciando a palavra com fidelidade, aquilo que Deus quer que falemos. Olha o que diz o versículo 3, a parte A, é muito interessante. Diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Quando Jonas ouviu novamente a ordem de Deus, agora o Jonas, ele não é bobo nem nada, nem eu, que sou mais bobo que ele, eu ia deixar de ouvir a segunda vez, vai que Deus manda de novo um outro jeito. Jonas diz assim: não, agora eu tenho que ir, agora eu tenho que ir, porque já é a segunda vez que Deus está falando comigo, e Jonas age imediatamente. E diz o versículo 3, a parte B, que Nínive, onde Jonas foi pregar, era uma cidade muito importante daquela época, e que era importante também diante de Deus, e que era de 3 dias para percorrê-la. É difícil, irmãos, nós entendermos essa expressão que diz que Nínive era de 3 dias para percorrê-la. Provavelmente o autor estava se referindo à grande Nínive, que incluía naquela época muitas populações que viviam ao redor da própria cidade. É como se tivesse uma cidade menor no meio e fora a grande Nínive, que rodeava aquela menor. Talvez o autor estivesse falando disso quando ele diz que tinha 3 dias, ou de 3 dias para percorrê-la. Mas também, irmãos, pode ser que quem escreveu o texto, o autor, esteja querendo se referir à extensão da cidade, que era de aproximadamente 80 quilômetros quadrados. Não importa. Jonas tinha que ir a pé, sendo a grande Nínive, ou tendo que percorrer a quilometragem, ele tinha que pregar a palavra. Já pensou, irmãos? Sair andando esse tempo todo, ao redor, a pé, a dificuldade de pregar a palavra do Senhor. Outra ideia é que as ruas de Nínive eram estreitas e sinuosas, e isso explicaria a demora de 3 dias para Jonas percorrer todo o seu trajeto. Percebe, irmãos, essa dificuldade? Mas diz o versículo que começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e pregava, e pregava. A mensagem de Jonas era uma mensagem curta, irmãos, uma mensagem bem objetiva mesmo, clara, e que causava muito espanto. E a mensagem dele era assim: olha, povo, fiquem atentos no que eu estou anunciando. Ainda há 40 dias essa cidade vai sumir do mapa, vai ser subvertida, vai ser destruída. Atentam para a mensagem do Senhor. E Jonas pregava essa mensagem em alta voz, em alto e bom som, e pregava. E eu fico aqui, irmãos, imaginando a reação dos ouvintes, vendo aquele doido, mas muito ciente do que estava fazendo, proclamando que a grande cidade da época, impetuosa, conhecida, a poderosa cidade, estaria agora de perna para o ar, se o povo não voltasse ao Senhor. E dentro de pouco tempo,
E o verbo no hebraico aqui, irmão, significa uma destruição total. Não ia sobrar nada para contar a história. E o verso que se usa aqui, o verbo que se usa aqui, de destruição, ou que será destruída, né? Essa palavra, semelhante a essa palavra aqui, que diz que Nínive será destruída, só aparece uma vez mais no Antigo Testamento, que é a mesma palavra, irmãos, para descrever a destruição de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, 29, quando aquelas duas cidades foram destruídas pelo Senhor. É a mesma palavra. Não ia sobrar nada. Mas o fato, irmãos, é que diante de toda a dificuldade do Jonas, ele proclamou com fidelidade a mensagem do Senhor, independentemente do que ele tinha pela frente. Se era 80 quilômetros, se era grande Nínive, se eram as ruas sinuosas, se era o povo que ia ficar no ouvido dele, querendo matá-lo, não importa. O texto diz que Jonas proclamou com fidelidade a palavra do Senhor. Ser fiel na proclamação da palavra do Evangelho, irmãos, não é fácil, principalmente no mundo hipermoderno que nós vivemos hoje, principalmente com os oferecimentos de muitas igrejas, de muitos lugares, onde as mensagens estão sendo distorcidas, onde pastores não pregam mais, mas aliviam o coração do povo, onde não há mais mensagem de arrependimento, mas há mensagens coaching, onde não há mais mensagem pura do Evangelho, mas é a turma pregando o que eles querem pregar. O que mais a gente vê por aí é gente contando piada nos púlpitos das igrejas. Parece mais show de stand-up do que mensagem. O que mais a gente vê por aí são pregadores Forrest Gump, os contadores de história. Conta história, conta história, conta. Esses dias, ontem eu gravei um vídeo e joguei na internet, essa semana. E eu não disse o nome lá porque por ética, né? Mas eu fui em 2 reuniões passadas aí num lugar, e uma acompanhei pela internet, de pastores bem conhecidos, inclusive do meio, aonde a pessoa abriu a Bíblia, leu o texto e nunca mais voltou para o texto. Eu disse assim: gente, nós temos a Bíblia nas mãos, leia o texto e explica o texto. Aí o cara contou do pastor que viveu há não sei quanto tempo atrás, da denominação, da versão da Bíblia que usa, do porquê as filhas dele são de tal forma, do porquê. E eu fiquei olhando aquilo, a gente está perdendo tempo, 40 minutos sagrados para expor a palavra, o cara não falou sequer 10 minutos da palavra de Deus na mensagem dele. É os dias que nós vivemos, irmãos. Tem medo, pastores têm medo de falar, de anunciar. O exemplo de Jonas. Jonas pregou a palavra do Senhor. Irmãos, o que resta para nós a não ser abrir a Bíblia e falar da Bíblia? Bom, eu como não sei contar história, o que eu faço, Fernando? Eu abro a Bíblia e prego a Bíblia. Então, ser fiel na proclamação da palavra, irmãos, não é fácil. Gera controvérsias, o mundo é difícil, e a gente tem um certo tipo de competição entre as igrejas, porque se a gente não se comparar àquelas igrejas worship, ou que seja o que for, a nossa igreja vai esvaziar e vai para lá. Prega a palavra, a tempo e a fora de tempo. Foi o que Jonas fez. Irmãos, existem muitas dificuldades que podemos enfrentar
que tornam a pregação do evangelho difícil, as pessoas que não gostam da mensagem do pastor ou da pessoa que pregou, é o envolvimento que não tem com os mais abastados, é o clima, é a geografia, é o tempo, é o governo. A gente vai enfrentar dificuldades, tá, irmãos? E já estamos enfrentando. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um curso no seminário em São Paulo, e um missionário chegou para dar um testemunho. Ele trabalha lá no lado daqueles países da Arábia, se eu não me engano. Faz muito tempo isso, mas muito tempo mesmo. Eu acho que era recém-casado com a Vânia, acho que estudava lá em São Paulo, muito tempo. Foi um casal lá, mas eu lembro do nome dele, Soror. E a esposa chamava Sherry, Soror e Sherry. E eles estavam falando, irmãos, que aonde eles trabalham, lá ou trabalhavam, não sei se ainda estão lá, faz muito tempo, para que eles pudessem anunciar o evangelho e pregar a palavra, tinha que fazer subterrâneo. Porque se ouvissem e vissem, eles seriam mortos. Eles tinham um túnel por debaixo da terra, e eles tinham um sistema de transmissão, e que esse sistema de transmissão levava a palavra que eles pregavam lá para dentro da casa das pessoas. E ainda tinha que existir a confiança daquelas pessoas em não falarem na onde eles vivem, que tinha uma mensagem do evangelho chegando na casa deles, porque senão a turma ia lá e matava, ia atrás do missionário e matava aqueles que estavam ouvindo. Eles corriam esse risco, essas dificuldades. Eu lembro também de um outro pastor que nós conhecemos no sul, o pastor Oscar, que trabalhou no Rio Purus, no Amazonas, muito tempo, e ele estava falando da dificuldade de pregar as palavras nos ribeirinhos, e quanto tempo eles tinham que viajar, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e às vezes dias dormindo em rede, só para chegar num povoado e pregar a palavra. As dificuldades, irmãos, mas homens que permaneceram firmes. Olha o que Paulo disse, quando ele permaneceu firme na pregação da palavra. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei em perigos em viagens, perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios e perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Mas ele permaneceu firme na pregação do evangelho. Nós temos um campo, irmãos, muito vasto para a mensagem ser proclamada. Não apenas outras nações, não apenas o nosso país, não apenas o nosso estado, mas temos a nossa cidade, temos a nossa vizinhança. Já pensou quantos sem Cristo nos dias de hoje? Já pensou quantos só esperando a entrega de um folheto? Quantos esperando só você dizer Jesus te ama? Presta atenção, porque tem um caminho depois da morte. O céu ou o inferno, é preciso de arrependimento. Quantas pessoas, irmãos, esperando essa pregação. Como que você pode pregar, entender isso? Primeiro, reconheça que há uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Segundo, ore pedindo força ao Senhor para cumprir. Senhor, me ajude a ser fiel. Quarto, seja disposto. Quando Deus disse para Josué, ele disse o seguinte: dispõe-te agora. A mesma palavra que ele disse para Jonas: dispõe-te, vá, ser forte, ser corajoso, invista tempo. Quarto, como que você pode cumprir essa ordem? Vá. E quinto, não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias humanamente impróprias para nós. Continue pregando. E pastor, mas o que eu faço se eu não tenho preparo? Não tem problema, use o que você tem à sua disposição. O que é que você tem à disposição hoje para pregar?
A Bíblia, leva a Bíblia e lê um versículo. É um folheto? Pega um folheto e entregue o folheto. O que você tem na disposição? Tenho formação em teologia, já fez instituto. Então vai lá, porque Deus vai exigir mais de você. Mas vai. Nós não podemos cessar a proclamação da palavra do Senhor. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Diz: prega a palavra. Prega a palavra. Queridos, nós devemos proclamar com fidelidade a palavra de Deus. Nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos falar aquilo que Deus quer que falemos. E nós precisamos estar um pouquinho motivados para encarar as dificuldades com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já imaginou pessoas se convertendo e sendo edificadas porque nós estamos sendo fiéis à palavra do Senhor? Amém por isso. Eu tenho certeza, irmãos, que uma das qualidades da nossa igreja é essa. É que aqui nós abrimos a Bíblia e pregamos a Bíblia. Assim como outras igrejas têm os seus grupos de pessoas, tudo bem por isso, ainda que a gente não concorde, mas tudo bem por isso, estão lá. Bem ou mal, estão ouvindo de Cristo. Mas que aqui, irmãos, nós façamos pelo bem e de maneira correta. Abramos a Bíblia e falemos da Bíblia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a mantermos fiéis na proclamação, assim como foi Jonas, e assim como foi Paulo, e assim como foi tantos outros irmãos nossos e pastores nossos, que nós conhecemos, que se manteram fiéis à pregação do Evangelho. Que Deus nos ajude. Vamos orar.